pelo visto. É aquela gravação do Ah, tá. Automática, né? automática para fazer a ata, fazer coisa lá que eu. Ah, beleza. Agora eu acho que eu comecei. Deixa eu ver. Hoje me Record. perguntaram se a palestra passada do Ronaldo foi gravada. Tá no YouTube, Lúcio. Tá lá? Tá. Eu mandei o Na link lá Feveresto, no. É. na conta Feveresto. Tá, Uhum. legal. Sim. Legal. Bom, então já está gravando. Vamos iniciar então aqui oficialmente. Então, eu queria primeiramente agradecer a professora Ana Cláudia Balda pela deferência em sempre nos atender e trazer um pouco do seu conhecimento, compartilhar com a gente. Nós, como Feveresp, o nosso intuito sempre, todo ano, a gente fazer um congresso voltado mais para o empreendedorismo, para a gestão no início do ano, e um congresso técnico no final do ano. Esse ano nós fizemos um simpósio de dermato em homenagem ao nosso querido professor doutor Carlos Eduardo Larson, né? E acho que a Ana até comentou que vai fazer Um histórico, um histórico aí, né, Ana? Então, merecidíssimo, né? queria dar as Com boas-vindas certeza. aqui em nome da Feveresp, agradecer a toda a nossa diretoria, ao Roberto pela organização e a todos os nossos diretores por estarem sempre presentes aqui e nos auxiliando. E acho que Cris quer colocar alguma palavra também, fique à vontade aí. A Balda vai se apresentar, mas faça o seu papel de presidente aí também para a gente. Não, só lembrar, pessoal, que o associativismo é uma grande forma da gente se unir e se autoajudar. Então, quem tiver possibilidade e tiver uma associação regional perto de vocês, se associe, fortaleça a sua associação, para que a gente possa representar, né, a medicina veterinária em todos os âmbitos, e principalmente trazendo assim coisas como Ana Cláudia Balda para falar para a gente aqui, com essa expertise que ela tem e com a simpatia de sempre. Muito obrigada, Ana. Beijo. E, a, e Ah, aonde não, imagina, e gente, aonde não eu tiver. que agradeço vocês, viu? Não, eu ia falar, e aonde não tiver associação, né, Cris? Procura a gente que Eu a acho gente que ajuda a fundar, né? Ana, pode tocar. Desculpa, não vou mais. são super associativistas, né? Por isso Muito. que não, imagina. Até ia falar para vocês, a hora que quiser interromper, fiquem à vontade, a plateia aí também, tá? Se quiserem fazer pergunta no meio, não me importo, não. E acho que isso que a Cris falou é super importante, né? As associações, elas têm que se manter aí, porque é uma forma muito bacana da gente se unir também, né? Também, né? Não só para a parte técnica, mas também para fortalecer aí toda a profissão, enfim. E eu tinha que estar aqui no simpósio Carlos Eduardo Larson, né? Imagina. Meu pai aí, científico, né? Então, só para contar um pouquinho da história para vocês, está mudando aí? Aqui foi meu concurso lá na USP, né? Eu fiquei como docente temporária e, obviamente, ele já aposentado foi lá me assistir, né? Para dar força e tudo. Então, é meu pai, meu padrinho científico. Aí eu fiz graduação lá na Universidade de São Paulo em 95, eu me formei, mas já como aluna eu fui estagiária dele lá na Dermato, né? E junto com ele tinha a Mari Otsuka, e só para contar para vocês como ele foi importante, ele juntou nós três, né, que sou eu, a Mari e a Márcia Sonoda, e hoje nós somos sócias. Então, além dele ter esse papel super importante de orientador de mestrado, doutorado, eu acho que ele também tem essa coisa de formar uma equipe aí de especialidade muito unida, muito coesa, e isso, né, Cris, vem muito do associativismo, sem dúvida, porque a sociedade, a Anclivepa, há muito tempo aí que a gente fez parte juntos, né, e isso ajudou imensamente, assim, tanto a levar a parte científica quanto o profissionalismo mesmo, né, da veterinária. Então, meu currículo é esse, tá, pessoal? Eu sou formada lá em 95 na USP, fiz mestrado e doutorado lá com ele, como orientador.
Fui um tempo contratada do serviço e foi assim que todos nós nos conhecemos, né, inclusive o Ronaldo e o Carlos, que também sei que vai falar aí durante essa semana, e sem dúvida o professor Larson acho que é a figura mais importante da dermato brasileira aí, por isso eu fiquei muito feliz de estar participando desse evento, tá bom? Então, só para contar um pouquinho da minha relação, eu chamo ele de pai, ele me chama de filha, só para vocês entenderem um pouco como é, né, essa relação científica e pessoal também, que é uma pessoa maravilhosa. Bom, vamos falar um pouquinho de dermatite atópica, então, e eu quero que vocês se sintam super à vontade para interromper. Não sei se alguém fica moderando o chat aí, mas não precisa esperar terminar, tá bom? Se vocês quiserem fazer pergunta, trocar alguma ideia no meio, não tem problema nenhum. Então, quando a gente pensa nesse paciente com dermatite atópica, o primeiro ponto é que ele vai aparecer coçando, né? Ele tem um prurido intenso e constante, muitas vezes confunde até com a escabiose, porque realmente é um prurido com intensidade aí, em geral o tutor dá 9, 10, quando a gente pede aquela escala linear. E aí, pessoal, a gente precisa lembrar de excluir os parasitas. Eu vou até mostrar alguns casos para vocês que às vezes confundem aí, a gente precisa rearranjar a rota, né, voltar no diagnóstico um pouquinho, então sempre lembrar que os exames dentro da dermatologia, eles são muito importantes, então o parasitológico, pelo menos para exclusão de escabiose e sarna demodécica, e as tais disbioses, né, então o citológico, quando a gente pensa em cocos, em levedura, a gente precisa realizar aí um quantitativo, porque muitas vezes é essa disbiose que é responsável pelo prurido, tá? Então o exame citológico também, não só no diagnóstico, mas no acompanhamento desses pacientes. E aí a gente vai para o diagnóstico diferencial, apesar de a gente falar de dermatite atópica, não dá para a gente deixar as outras alérgicas aí de lado. Estava pensando hoje sobre os desafios, né, e eu acho que esse diagnóstico ele é o primeiro desafio do clínico, porque ele demanda tempo, paciência, muita explicação, muita comunicação. Então vocês vão ver que a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão também, tá? Quando a gente pensa na dermatite alérgica à picada de ectoparasitas, a gente precisa explicar para esse tutor a importância dele usar para o diagnóstico, né, o preventivo aí contra ectoparasitas, checando sempre se ele está aplicando da forma correta, se a frequência está correta, se a quantidade, enfim, todo esse passo a passo, mas dizendo para ele que pulga e carrapato, pessoal, é um fator somatório de prurido. Então, é um medicamento que ele vai ter que manter para o resto da vida, né? E hoje a gente sabe que tem diversas doenças aí transmitidas por pulga e carrapato, então esses vetores, né? A gente precisa explicar isso para o tutor, para que eles mantenham o uso desse preventivo de forma constante, não só pela pele, mas também pela importância disso diante do que a gente está vendo, né. Aqui em São Paulo, não sei como está aí nas outras cidades, mas imagino que igual, em algumas até pior, a gente tem visto muito hemoparasitose, tá. Então explicar também que existem outras doenças aí que a pulga e o carrapato são vetores. Então a manutenção desses produtos é imprescindível. Porque muitas vezes o tutor entende que ele precisa usar só durante o período de diagnóstico da dermato, né. Então acho que esse é o ponto que a gente não pode perder aí na comunicação, tá. Uma vez diagnosticado aí ou excluída a DAP, a gente parte para um segundo ponto diagnóstico, imagino que o Ronaldo falando de otopatias, ele deve ter falado sobre isso também, né, a gente não tem segunda em frequência essa doença, mas a gente faz esse passo a passo dessa forma, tá? Então a gente tem mais dermatite atópica do que alergia alimentar, mas é a segunda alergia que a gente vai excluir. E esse diagnóstico de exclusão, ele também tem que ficar muito claro para o tutor, porque pode não ter resposta. E essa é a ansiedade, né, que gera, que produz aí, porque o tutor quer resolver logo esse problema. E aqui, pessoal, a gente vai usar ou a dieta de eliminação com comida caseira, ou seja, o uso de uma proteína pouco usual.
A gente costumava usar esse termo que eu até deixei aqui inédito, né? Mas na verdade hoje a gente sabe que o termo correto é pouco usual. Ou a dieta hipoalergênica, que é baseada na hidrólise. Então, o que essa dieta precisa ter de importante? Essa molécula que é grande, que tem um peso molecular alto, ela vai ser reduzida a moléculas menores e aí ela se torna hipoalergênica, analergênica, enfim, né, o que for aí. Mas é importante a gente lembrar que essa dieta, ela precisa ser hidrolisada. Quanto mais componentes forem hidrolisados e quanto menor o peso molecular, melhor, certo? E aí, pessoal, a gente vai manter uma dieta ou outra aqui, né, durante um período de 8 semanas. Esse paciente ele pode melhorar 100%, ele pode melhorar parcialmente ou pode não acontecer nada. E acho que essa comunicação é o ponto crucial para a gente direcionar o diagnóstico, tá? Muitos animais que têm dermatite atópica, eles têm um componente alimentar, ou seja, cai nesse grupo de pacientes que melhora parcialmente, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso com mais detalhes também. Uma vez diagnosticado que a alergia alimentar não é o principal aqui, a gente diagnostica esse paciente como dermatite atópica canina, né? E só aí, nesse momento, é que a gente parte para os testes. Que testes? PET teste, teste intradérmico, prick teste, sorológico, aqueles testes para inalantes, tá? E aí a gente ressalta a importância de que os testes só funcionam para inalantes. Infelizmente, para ectoparasitas e para alimento, a gente não tem boa sensibilidade e especificidade, né. O que vocês vão ouvir por aí é o pessoal fazendo os testes para alimento, no sentido de escolher o componente da dieta hipoalergênica, ou melhor, da dieta de eliminação, né, com a proteína pouco usual, tá. Mas o importante aqui é lembrar que os testes, eles só são indicados para inalantes e depois que a gente fizer essa exclusão que é clínica, não tem outra forma, né. Deixa eu ver aqui o pessoal está colocando nome e lugar aqui, né. Se tiver alguma pergunta, vocês me interrompem, tá bom? Pode Tudo bem? deixar que eu estou olhando aqui. Então tá bom. Obrigada, Felipe. Aqui. Acho que todo mundo faz o diagnóstico dessa forma, né. E aí, pessoal, assim, um ponto importante. Será que meu vídeo agora eu não sei se é porque eu tô com a ponteira, espera aí, deixa eu tirar aqui. É isso. Tá rodando aí para vocês, né? Tá sim. Então esse no consultório, porque é um momento de estresse, né, onde as adrenais estão produzindo aí cortisol endógeno. E esse é um paciente que ele não controla o prurido, tá? Então ele tá ali, né, no momento eita, eu de novo aqui com a ponteira, espera aí. No momento de estresse, mas mesmo assim ele tá coçando, tá? Então é um prurido bastante intenso e bastante importante aí, pra gente observar. Esse é um trabalho que saiu em 2010, onde um grupo aí, né, formou uma força-tarefa para estudar a dermatite atópica canina, então esse foi o primeiro trabalho liderado pelo professor Olivry. Eu imagino que grande parte de vocês tenha lido, quem não tiver me escreve que eu envio também, e depois eu deixo a palestra, mando para a Cris, para o Roberto, enfim, alguém para compartilhar aí, tá bom? Podem ficar tranquilos, né, Cris, que eu sempre mando mesmo. Mando em PDF, tá bom? E aí vocês têm a referência do trabalho. Então, esse trabalho de 2010, ele define a dermatite atópica como uma dermatopatia pruriginosa. Ela é recidivante, ou seja, a gente tem ocorrência em tempos diferentes, ela é crônica, extremamente comum, e cujo tratamento é individual, e é basicamente sobre isso que a gente vai falar. Cada paciente é um paciente, tem uma reação diferente, inclusive às mesmas medicações, tá? Então acho que esse é o ponto mais importante aí da dermatite atópica.
Em 2015, esse comitê, que é a ICADA, né, o Comitê Internacional de Doenças Alérgicas dos Animais, novamente aí liderado pelo professor Olivry, começou a falar da tal terapia multimodal. Então, direcionada para diversos focos, porém sempre individual, tá? Então, muitas vezes o pessoal pergunta de protocolos, né, de coisas assim para tratamento, e a atopia realmente ela é um desafio, porque a gente tem respostas muito diferentes, tem fases diferentes. Hoje o pessoal já está falando em edótipo e fenótipo, né, que são coisas importantes, e para mostrar aqui para vocês um artigo fresquinho, ele foi publicado agora dia 15 de outubro na Vet Dermatology, é uma terceira atualização do pessoal da ICADA, o professor Olivre não está envolvido, mas está aqui o Domênico Santoro, né? E ele fala muito, pessoal, que é bem interessante dessa parte genética e dos ácaros ambientais, então o DARF2, né? Quais antígenos estão aí mais envolvidos para falar de imunoterapia, tá? Que é uma coisa que a gente está buscando aí saber mais e produzir mais material com evidência científica mesmo. Então, esse trabalho é recém-publicado aí na Vet Dermatology, e ele novamente chama atenção para esses fatores genéticos, tá? O tal do endótipo e do fenótipo, né? Bom, o que a gente sabe da dermatite atópica, da causa dela, né? Então, se a gente fizer uma analogia, vocês já devem ter visto isso em diversos lugares, né? O corneócito sendo um tijolo e a matriz lipídica como se fosse o cimento, a gente teria aí uma parede completamente preenchida, né, de matriz lipídica, então seria isso aqui, ó, os corneócitos, e aqui esse cimento seria os lipídios, né, intercelulares. E no paciente que tem, pessoal, dermatite atópica, lembrar que assim, essa barreira ela é responsável por uma série de funções, então evitar perda hídrica, controlar a imunopatogenia local, manter, né, a colonização normal de bactérias, de leveduras, então evitar essa desbiose. Porém, ó, quando a gente tem essa pele com um pouco mais de espaço, né, porque o defeito genético da dermatite atópica é esse, na verdade ele tem uma barreira cutânea defeituosa e o que a gente faz é tentar restaurar isso de alguma forma. A gente tem perda hídrica, então uma pele mais ressecada, facilita a proliferação de bactérias, de leveduras, as desbioses, facilita também a penetração do antígeno, né, que numa pele íntegra tem mais defesa física. Essa pele, ela tem a renovação celular normal, certo? Então a gente não tem presença de escamas e coisas assim, ou seja, uma pele doente. E ela é geneticamente doente. Ela é programada para ter esse defeito de barreira cutânea, certo? Esse é um trabalho que também entra nessas atualizações ali do consenso de 2010, mas onde ele facilitou muito para o clínico, né, como a gente vai tratar esses pacientes, tá? Doutor Olivry coloca que a gente tem 2 fases da dermatite atópica, que elas precisam ser avaliadas. Então, uma fase que é reativa, ou seja, aquele paciente que tem inflamação, que tem eritema, que tem prurido, tá? Então, aqui um quadro mais grave, e aí a gente precisa induzir a remissão desse quadro com antipruriginosos, né? Porque a inflamação ela está mais importante. E que eles têm uma fase, pessoal, que é a fase proativa. E aí, a minha ideia é evitar a recidiva, a recorrência dessa dermatite atópica, tá? Então, dependendo da fase em que a gente atende esse paciente, a nossa escolha de medicações, ela vai ser diferente. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando a gente pega essa pele aqui extremamente eritematosa, inflamada, esse paciente que chega no consultório com um prurido super importante, pessoal, normalmente a gente vai ter que fazer uso do glicocorticoide. Na época que saíram aí as medicações novas, muita gente falava assim: "Ai, será que o corticoide ele vai acabar?" Ele não vai acabar nunca, né, pessoal, porque assim, ele é muito importante para a remissão dessa fase aguda.
tá? Então, assim, claro que a gente vai avaliar o paciente, o indivíduo, porque muitas vezes ele não pode receber glicocorticoide, mas o fato é que se ele tiver numa fase muito grave da dermatite atópica, pode ser necessário que a gente use o corticoide ou pelo menos associe a corticoterapia para depois conseguir mantê-lo com alguma alternativa, tá? Então vejam que aqui, ó, ele menciona glicocorticoides orais ou tópicos, né? Particularmente, eu acho que a gente usar o oral é melhor, por uma série de fatores, inclusive a forma de aplicação. E aqui, ó, a nossa escolha menos preferencial seria o oclacitinib. Por quê? Eu tenho uma medicação mais específica. O glicocorticoide, ele vai inibir os mediadores inflamatórios de forma ampla, tá? E aqui, ó, quando eu tenho um paciente que está com a pele pouco eritematosa, com quadros mais brandos, esse é o momento da imunoterapia, por exemplo, tá? Que a gente vai conversar mais sobre isso. Mas aí, ó, qual seria a ordem dessas medicações? Ó, em segundo lugar, o Lokevetimab, em terceiro, o oclacitinib, né? Então aqui a gente está falando, não tem problema, porque é só uma empresa que fabrica mesmo, né? Então o Cytopoint e o Apoquel. A ciclosporina e o corticoide, eles já têm essa ação mais ampla. Então, lembrem que ele vai inibir mais mediadores inflamatórios. E por conta disso, pessoal, a gente vai ter mais efeitos colaterais. E é isso que a gente precisa equilibrar nesse paciente. Tudo bem? Então, a gente sempre vai avaliar se o paciente ele precisa de uma terapia reativa, ou seja, aquele que está inflamado, eritematoso, com muito prurido, ou se ele precisa de uma terapia proativa, que evite as recidivas. Tá bom? Esse trabalho também é de acesso aberto, todos esses que eu mostrei, então quem quiser aí só me escrever que eu passo para vocês. Aqui a gente tem alguns casos, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, essa seria uma fase inflamatória, né? Um quadro grave, mais agudo, com eritema, liquenificação, escamas. A gente vê que tem bastante área aqui de hiperpigmentação. Então, esses quadros crônicos de prurido por muito tempo, eles tendem a hiperpigmentar. Aqui, ó, a gente percebe lesão em flexura anticubital, que é o oposto aqui do cotovelo, né? Uma área muito afetada por cães com dermatite atópica. Então, aqui, ó, pensando no fenótipo, a gente já tem vários sinais. Um paciente com raça definida, que começou muito jovem, né? Esse é uma outra característica da dermatite atópica. Se vocês olharem aqui, ó, ele tem eritema em pavilhão auricular, mas poupa borda de pavilhão. Então, na escabiose, a gente observa acometimento de borda, e aqui polpa, né, a borda do pavilhão auricular. É um eritema mais em pavilhão interno mesmo. Aqui, liquenificação, essa pele mais lardácea, que perde elasticidade justamente pela evolução, crostas melicéricas, às vezes a gente vê, enfim, crosta hemorrágica por conta do prurido, da lambedura, né? Então, paciente numa fase bastante aguda. Outra discussão, pessoal, que também aparece nesses trabalhos, é que poupa a região lombosacra. Só que a gente tem aí uma publicação americana, autores americanos e europeus, né? Aqui no Brasil, a gente também tem as associações de quadros alérgicos. Então, muitas vezes, a gente observa aí acometimento, sim, de região lombosacra, tá? Num paciente que tem dermatite atópica. E claro que a gente vai tratar isso também. Aqui, ó, região interdigital, região podal, né? Aquele cão que vira a patinha e fica lambendo ali. Então, alopecia, eritema, às vezes essa área está até úmida, né? Pela lambedura. Claro que a gente também faz citológico. Aqui é um cão da raça Beagle, então a mesma história, um paciente jovem, ele tinha menos de 1 ano quando começou o quadro alérgico, região peribucal, otite bilateral eczematosa, essa região de flexura aqui, ó, que é bastante comum aqui, né? Então a gente observa também aí lambedura, prurido, que região cervical ventral, região peribucal.
E outra raça definida, nesse trabalho que eu mostrei que acabou de sair agora em 2023, ele fala muito do oeste, né. E assim, a gente tem um problema no Brasil, em algumas outras publicações também, porque, aposto que todo mundo hoje atendeu um Lhasa ou um Shih Tzu, né, com certeza. Porque a gente tem muito Lhasa e Shih Tzu, então qualquer doença que a gente for avaliar nesse momento, provavelmente essa é uma raça predisposta, porque a gente tem uma moda, né, naquela como a gente teve pequinês, poodle, e aí essa predisposição racial, ela é meio enviesada, tá. Mas o oeste, eles fazem estudos estatísticos e tiram esses vieses, eles de fato têm aí uma raça predisposta. Então eles citam 4 raças: bulldog francês, bulldog inglês, os westes e os labradores, tá? Como raças de fato predispostas no mundo inteiro. E o West ele tem uma característica, ele é muito suscetível à malacesiose. Então é uma disbiose específica aí com a malacésia, e aí a gente observa essa lesão que é alopécica, hiperpigmentada, tem eritema aqui, né, a gente observa também, alopecia e um prurido importante segundo o tutor, tá. A malacésia, ela faz essa lesão que a gente chama em marca d'água, que é mais ventral, então ela poupa dorso, e aqui é super importante a realização do citológico, porque aí a disbiose tem um papel no prurido. A mesma coisa em áreas intertriginosas, né, onde a gente tem atrito, por exemplo, axila, virilha, são áreas que também a gente observa muita lesão nos cães com dermatite atópica, disbiose. Região peribucal, então alopecia, crosta hemorrágica, eritema. E aqui eu vou falar de cada um, que eu imagino aí que o pessoal goste mais de tratamento, né, em geral é o que interessa mais. Então, pessoal, a gente tem 3 frentes aí muito importantes, tá. Uma, escolher a medicação para controlar o prurido. Como é que eu vou escolher? Ativo e reativo, certo? A gente vai avaliar que fase esse paciente está e que tipo de associações a gente pode fazer. Então, o que que a gente tem disponível no mercado? Corticoides, e aqui a gente dá preferência para cortisona oral, porque ela é mais segura, então a gente faz dose anti-inflamatória, na verdade de meio a 1 miligrama por quilo, certo? A ciclosporina, ela está muito próxima da corticoterapia, inibição mais ampla, né, de mediadores inflamatórios, mas um pouquinho mais específica, voltada para a imunidade celular, para linfócitos, tá? Então, ciclosporina, a gente usa a dose de 5 miligramas por quilo CID, e depois a gente tenta reduzir essa dose. Para quanto? Se possível, uma administração a cada 3 dias, ou seja, o paciente ele toma 2 vezes por semana. Aí vocês vão me perguntar: "Mas Ana, seus pacientes tomam 2 vezes por semana?" Não, a maioria deles precisa tomar dia sim, dia não, tá. E aí, de novo, vem aquela questão individual, que daí pode ser que para um paciente vá super bem e para outro a gente tem efeitos colaterais e cuidados aí que a gente vai falar especificamente, tá. Mas esse é o ideal. E aí, pessoal, para aquela fase onde a gente vai tentar evitar a recidiva, aí sim, o oclacitinib, né, de 0,4 a 0,6 miligramas por quilo, e aí a gente vai discutir um pouquinho também. Normalmente a gente começa a BID, faz 2 semanas aí de oclacitinib e depois passa para CID, certo? Na manutenção. Esse fármaco ele não pode ser espaçado, ele tem que ser administrado todos os dias. E o Lockvetmab, que é o Cytopoint, né. Aqui a gente tem um cuidado também que a gente vai comentar, um pouquinho mais para frente, mas assim, a gente falava muito de espaçar essa administração. Porém, o que que os trabalhos demonstram? E aí, novamente, a questão da evidência científica, né. Se a gente faz a cada mês essa aplicação, a gente diminui o antígeno ali, diminui a resposta inflamatória que vai iniciar a inflamação, tá. Então o ideal é que a gente faça a manutenção
mensal, pelo menos. Aquilo de espaçar para a gente aproveitar o efeito do Lockvitmab, para alguns pacientes é complicado. O ideal é que a gente mantenha mensal, tá bom? Bom, aqui vem o primeiro desafio, que é aquela manutenção do ectoparasita, né, a manutenção da prevenção, que é basicamente feita aí com as isoxazolinas. Eu não estou entrando nenhuma marca em específico, tá, pessoal? As isoxazolinas são um grupo aí de medicações, onde a gente tem Bravecto, Simparic, NexGard, que são excelentes, né? Tem várias aí no mercado. E hoje se sabe que a medicação oral ela funciona tanto quanto a Topspot, tá? Esse é um processo importante porque a gente tem a relação da efetividade desse medicamento com a rapidez que o medicamento mata. Então, se sabe que, em média, eles matam em torno de 4 horas a esses parasitas. Então, esses pacientes alérgicos, eles podem sim ser mantidos da forma como vocês preferirem. Todas as medicações são super efetivas, tá? E outro desafio é a gente repetir os exames complementares. Essa semana eu estava atendendo, a tutora falou assim: "Ai, mas de novo você vai fazer citológico, né?" Por quê? Porque é um quadro dinâmico, muda, pode ter outra situação naquela semana, né. Então sempre que a gente marca os retornos, a gente repete aí a citologia para avaliar, o que está acontecendo, né, nessa pele. Então pessoal, controle do prurido, barreira, certo? Então essa barreira cutânea, lembrem, ela é defeituosa, então o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar melhorar a integridade da barreira. Eu vou conseguir melhorar completamente? Infelizmente não, porque é um defeito genético. Mas quando a gente indica um banho com algum desses repositores de barreira, quando a gente prescreve um ácido graxo, quando a gente faz um spray, um mousse, e aí a gente tem N ferramentas, né, muito boas hoje, à base aí de ceramidas, fitocingosinas, a gente está conseguindo melhorar essa barreira. E isso faz parte do tratamento, tá? Então, o primeiro foco, controlar o prurido, segundo foco, melhorar essa barreira. Quais shampoos? Normalmente os hipoalergênicos, né, eles são os shampoos mais direcionados aí que repõem um pouco melhor ceramidas e fitocingosinas. Tem outros componentes também muito interessantes, então geralmente emolientes, hidratantes, os mousses, os sprays com o mesmo foco, só que no dia que você não banha, né, você faz essas aplicações, a gente tem cremes hoje muito bons também, e junto com isso, reposições de ácidos graxos, pode ser oral, top spot, como for possível, e sempre uma dieta de prescrição. Por quê? Esse paciente dermatopata, pessoal, mesmo que ele não tenha um componente alérgico, alimentar, eu preciso nutrir essa pele. Então tem que fornecer uma excelente ração, tá? No diagnóstico, a gente vai fazer uso da hipoalergênica ou analgésica, e na manutenção, esse paciente precisa de uma boa nutrição, tá bom? Temos várias, e aí, óbvio, né, vocês não precisam manter com a hipoalergênica ou analgésica. Se você já excluiu essa possibilidade, eu estou falando das dietas para dermatopatas ou dietas super premium. Então, a gente precisa lembrar que isso faz parte da nossa prescrição, tá? Essas associações aqui, e é por isso que o paciente é individual, né? A gente vai ter que achar o que é melhor para aquele animal em si, tá bom? E aí eu coloquei aqui uma coisa que, assim, a gente tem algumas respostas um pouco melhores hoje, mas ainda precisa de muita pesquisa, que é uma possibilidade de regular melhor essa resposta, né. As imunoterapias, elas têm esse foco. Então, de preferência, a realização lá dos testes sorológicos, prick test, intradérmico, enfim, tem várias formas de fazer isso, porque aí você vai no foco da pele e a imunoterapia, tá. Essa é uma possibilidade aí que a gente vê, de melhorar esse paciente de uma forma menos medicamentosa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Posso ir lendo aqui, gente? Eu vi que tem uma pergunta.
se o prurido e a barreira ao mesmo tempo. Primeiro controla o prurido e depois a barreira. Então, é a Tatiana, né, que perguntou. Na verdade, Tatiana, a gente tenta fazer isso ao mesmo tempo, tá? Com exceção, assim, de alguns momentos do diagnóstico, mas é importante ter o foco de que esse paciente, ele vai ser tratado controlando a inflamação, então, com o antipruriginose, focando na barreira e a dieta, tá? Então, nesse momento, né, é um ponto, importante. Tá falhando o meu áudio? Alguém colocou aqui como observação. Alguém pôs que é a Shih Tzu. Pô, mas um veterinário com o Shih Tzu, aí você tem 2 fatores predisponentes, né? É extremamente atópica e não responsiva ao Lokivetimab. Então, Juliana, né, o Lokivetimab, Juliana, ele é para aquela fase, proativa, tá? Talvez você tenha que usar alguma coisa aqui, ó, prednisona, ciclosporina, e aí eu vou mostrar cada um aí para vocês, certo? Desculpa, eu já fui lendo aqui as perguntas, tá? Então vamos falar um pouquinho, de cada um dos medicamentos. Para uma fase inflamatória, que talvez seja o caso aí da sua Shih Tzu, né, às vezes, pessoal, a gente tem que lançar mão da prednisona, justamente para ter aí um controle dessa inflamação no momento mais crítico. Claro que a gente precisa ver a idade, se tem alguma comorbidade também, né, então pensando num paciente que possa receber, corticoterapia. A Anne perguntou aqui: "Para o controle do prurido, posso associar 2 medicações?" É sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Porque muitas vezes é necessário fazer isso, né. Então a cortisona, por exemplo, eu vou te mostrar algumas associações com, ciclosporina e inclusive com o Lokivetimab, tá. A gente precisa avaliar em que fase esse paciente está, ou Clacetinib, enfim, alguma coisa que você vá manter depois, né. Mas no momento que ele está super inflamado, a prednisona, ela tem o seu papel. O que que eu não faço? Usar a prednisona como medicação de manutenção, porque aí a gente sabe que esse paciente ele vai ter diabetes, hiperlipidemia, outros efeitos colaterais, né, a longo prazo. E assim, eu falo para vocês com o coração aberto, né, eu trabalho numa clínica particular, mas eu trabalho numa escola, e às vezes o paciente ele tem uma questão financeira, né, limitações financeiras também. Então em algumas situações a gente vai levar isso em conta, tá? De qualquer forma, a prednisona a gente pode fazer de meio a 1 miligrama por quilo a cada 24 horas, e quando a gente passa de 15 dias, pessoal, o ideal é fazer aquela redução gradual. Por quê? Por causa das adrenais, para tornar isso o mais fisiológico possível, tá? Então o que que geralmente eu faço? Eu passo 7 dias todo dia e 7 dias sim, dia não, ou 10 e 10, tá? Vocês podem fazer uma coisa assim, só para tirar daquela inflamação e claro, né, sempre avaliando idade e comorbidades, tá bom? Porque algumas coisas vão sim contraindicar, o uso do corticoide. Corticoide injetável a gente usa, não por conta dele ser mais potente e ele ser de depósito, né, então apesar da gente ter aí uma facilidade, evitar utilizar no cão, porque eles são muito predispostos ao hipercortisolismo. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém comentou do áudio? Então, qualquer coisa você me avisa, Cris. Tudo certo, Bárbara. Tá ótimo. Então tá bom. E aí, pessoal, a gente tem a ciclosporina, né, que há pouco tempo aí, acho que em 2020, né, por aí teve o lançamento do Ciclavance, que é a medicação da Virbac, mas a gente já usava o Neural, né, a gente tinha outras medicações aí humanas também à base de ciclosporina. Então aqui, pessoal, a gente tem um bloqueio de linfócito T, ou seja, um medicamento um pouco mais específico do que a prednisona, mas ainda assim ele tem um efeito mais amplo quando a gente compara com Lokivetimab ou Clacetinib, tá? Então, esse inibidor da calcineurina vai fazer um bloqueio de linfócito T.
E aí, um ponto super importante, e a colega perguntou sobre a associação de medicações, e que eu acho que a gente precisa, às vezes, ou todas as vezes, né, se colocar um pouquinho no lugar do tutor. Geralmente, quando ele chega com um paciente com muito eritema, com muito prurido, ele está muito aflito para resolver a situação. E aqui, pessoal, a gente tem um ponto que é muito importante deixar claro. O efeito terapêutico da ciclosporina demora de 3 a 4 semanas, ou seja, o paciente fica tomando fármaco sem efeito nenhum. Então a gente já sabe que não vai melhorar. E aí indo para a pergunta da colega, né, aqui só para mostrar para vocês, a calcineurin então vai inibir a formação de linfócitos T, né, tem alteração de interleucinas também. E aqui acho que foi a Juliana que perguntou, o que que eu faço e por que eu faço? Porque eu acho que esse tutor ele precisa de algum tipo de incentivo para ele acreditar às vezes na melhora, né? Quando é um paciente que não é idoso, que não tem outras doenças, eu associo prednisona e ciclosporina. Por quê? Para agilizar a resposta, tá? Ah, mas não é muita imunossupressão? Sim, é, tá? Mas a gente sabe que isso vai ser feito por um período curto. Então, o que que eu faço, ó, pessoal? Eu entro com 0,5 mg por quilo 7 dias, junto com a ciclosporina naquela dose de 5 mg por quilo CID, tá? Vou fazendo isso, depois eu passo a prednisona para dia sim, dia não, e aí eu interrompo, tá? A gente pode fazer isso 10 e 10 dias, enfim. A ideia é tirar a prednisona e fazer a manutenção só com a ciclosporina. E a partir da retirada da cortisona, né, e depois desses 30 dias aí de ciclosporina na dose de 5, a gente reavalia. Vai chegar um momento em que o tutor vai te referir que esse paciente está melhor. E aí vocês começam a passar para dia sim, dia não, mantém isso mais 20, 30 dias e depois tenta fazer a cada 3 dias. Aí aquele comentário que eu fiz com vocês, muita gente pergunta: "Você tem muitos pacientes que respondem a cada 3?" Infelizmente não, tá, pessoal? A maioria toma dia sim, dia não. É bem difícil a gente conseguir fazer a cada 3 dias. Mas o que que ajuda o efeito da ciclosporina? Aí a pergunta da Juliana, atuar na barreira cutânea, né, então prescrever shampoo, repositor de barreira, uma boa dieta, tá? Toda essa associação multimodal vai permitir, em alguns casos, que a gente faça, assim, a cada 72 horas. Então isso é tentativa e erro, infelizmente não tem muito jeito, né? E aí, o que que a gente observa de efeito colateral em relação à ciclosporina? Primeira coisa, vômito, principalmente aqueles pacientes muito pequenininhos, então Maltese, York, Lhasa, Shih Tzu, esses podem ter vômitos importantes, que mesmo a gente tentando qualquer coisa para redução desse vômito, às vezes é um vômito que vai te fazer interromper a medicação, tá? Por 2 problemas, né, um porque não absorve, ele acaba vomitando e não toma aquele medicamento, e outro porque às vezes é muito desconfortante para o paciente. Os trabalhos referem diarreia, não é uma coisa que eu vejo muito na rotina, mas eu vejo bastante hiperplasia gengival. E principalmente em boxer, bulldog, que já tem, né, tendência aí a ter hiperplasia, às vezes é uma hiperplasia que vai precisar de tratamento. Então isso já é interessante, se forem pacientes dessas raças, avisar o tutor, tá, que pode acontecer. Normalmente, quando a gente reduz essa dose, então passa para cada 48 ou cada 72, vocês vão ter resolução dessa hiperplasia. Mas a gente já viu casos em que o paciente persiste aí com a hiperplasia gengival. Então, esse é um ponto para, pelo menos, conversar aí com esses tutores quando for uma raça que a gente já sabe que tem, né? Tudo bem? Aqui é um trabalho que fala um pouco sobre redução de êmese, né, então vocês já devem ter visto isso, muitas pessoas falam para colocar no congelador um tempo o fármaco, e isso é efetivo de fato, tá. Então reduz o vômito, a gente tenta em alguns pacientes, mas de novo, aqueles pacientes de porte muito pequeno, essas raças mini, assim, às vezes a gente tem vômitos incontroláveis, tá.
O oclacitinib, ele é um inibidor de interleucina 31, ou seja, é muito específica a ação, e aí deixa eu ver quem que perguntou aqui que eu já perdi. A Juliana falou, né, minha shih tzu é extremamente atópica e não responde ao Locavetimab, o que que pode justificar? Talvez a sua shih tzu, Ju, ela tenha pouco envolvimento com a interleucina 31, tá? Caso ela não esteja naquela fase muito aguda. Pode ser uma outra coisa aí, porque a fisiopatogenia da dermatite atópica, ela é super complexa, né? Então a gente está a cada ano descobrindo mais interleucinas envolvidas, tanto que o foco terapêutico das indústrias tem sido esse, né? Porém, às vezes a sua cadelinha não tem a interleucina 31 como principal mediador inflamatório, tá? Então, a gente prescreve aí 0,4 a 0,6 miligramas por quilo. O fabricante recomenda a utilização BID nos primeiros 14 dias, mas o que que a gente vê como um problema? Às vezes, pessoal, comparando o período BID e CID, o tutor vê uma piora muito grande, que não é uma piora, né? Mas é uma diminuição da resposta. Só que a gente não pode manter BID. Por quê? Existe aí uma série de inibições de outras interleucinas, outras consequências, como, por exemplo, trombocitopenia, anemia, tá? Que vem do uso BID. Então, não podemos usar BID mais do que 14 dias. E aí, para a gente não ter esse efeito rebote, pessoal, a gente acaba fazendo já a prescrição inicial como CID, né? Ana, deixa. Renata, pode fechar seu áudio? Ah, era um gatinho, né? Ela não fechou ainda. Mas eu acho que Felipe, o fecha o áudio dela, por favor. Renata Gorgulho. E aí, pessoal, assim, às vezes começar já CID evita esse efeito rebote, tá? Então, a inibição é pela janusquinase, né? As citocinas são inibidas via a inibição dessa enzima e depende do que está envolvido nessa inflamação e no prurido, tá? Vantagem do Apoquel, né? Ele tem uma ação rápida, em 4 horas você já vê um efeito antipruriginoso. Só uma parte, né? Porque a gente não está falando de hipersensibilidade alimentar, mas essa é uma medicação interessante para usar durante a dieta. A gente às vezes faz nos 20 primeiros dias, porque você tira e o efeito dela imediatamente desaparece, né? Não é algo de acúmulo como a cortisona ou o próprio Locavetimab. Então, esse é um medicamento que a gente pode associar no início da dieta, tá? Desde que a gente deixe aí um período de pelo menos 4 semanas sem medicação, porque a ação é muito rápida. E os cuidados, no caso do Apoquel, são quadros neoplásicos, então na bula já diz que a gente não pode usar em neoplasias, se bem que dá para conversar com alguns oncos aí, quando a gente tem paciente com dermatite atópica, é uma conversa que tem aparecido, né? E contraindica-se em sarna demodésica, porque a gente tem algum grau de imunossupressão. Tanto que é um medicamento que hoje é indicado para pênfigo, para lúpus, para farmacodemias, né. Então pacientes com sarna demodésica, aí a gente não utiliza, tá. Aqui só uma evidência nesse sentido da neoplasia para ficar bem claro o que que acontece, tá, pessoal. Esse estudo, ele envolveu 660 cães, é um estudo por um período muito longo de tempo. E aí, cães que tomavam o clacetinib e cães que não tomavam, porque teve uma época que o pessoal começou a achar que o clacetinib induzia os quadros neoplásicos, mas não é isso, tá? Isso já está muito bem comprovado que ele não predispõe pacientes à neoplasia. O que acontece é que se o paciente tem um quadro neoplásico, a gente precisa avaliar bem esse uso, e de preferência junto com o onco, tá? Que inclusive é contraindicado
ver as questões de problemas financeiros aí como um limitador, ou às vezes até como um direcionador do que você vai escolher, né, acontece, mas é um medicamento muito seguro. E aí esses dias eu estava num grupo de veterinários ali de WhatsApp, que tem vários, né, e a gente estava discutindo sobre isso. Então, alguém estava apontando um efeito colateral. Eu acho o seguinte, tá, pessoal, independente do medicamento, se o paciente faz uso crônico, se o tutor administra sempre, tem que fazer exame periódico, porque a gente não sabe individualmente o que vai acontecer, né. Então é importante tanto diagnosticar da forma correta a própria dermatite atópica, quanto a manutenção desse paciente que faz uso crônico com exames complementares periódicos. Então, a cada 6 meses, faz tudo, tá. Hemograma, perfil renal, hepático, colesterol, triglicérides, urina, faz parte aí da monitoração desse paciente. O Loquevetimab, ele é um anticorpo monoclonal, então muita gente pergunta assim: "Ah, mas, pode usar em gato?" Não, infelizmente esse aqui não dá. Em gatos a gente tem até alguns trabalhos, né, com oclacitinib, com outros medicamentos, mas esse é caninizado. Então o que que acontece? É um anticorpo monoclonal feito para a espécie canina, tá? Especificamente para inibição aí da interleucina 31, que vai impedir, na verdade, né, o bloqueio desse receptor aí para se ligar ao correceptor. Então, inibe a sinalização ali da célula, eh, da imunidade mediada por célula. Por isso, é um antipruriginoso. E aí, só para a gente entender, quando aquela pele está na fase reativa, com eritema, prurido, às vezes a gente faz Loquevetimab, melhora o prurido, mas a lesão continua, tá? É por isso, porque a gente tem aí uma medicação provocando alívio do prurido, certo? A inflamação relacionada ao prurido, e não à inflamação primária, ao eritema. Tá bom? Então, o Loquevetimab é considerado para aquela fase onde eu quero impedir a recidiva, certo? Aqui só para falar um pouquinho dele, né, então tem muitos trabalhos publicados, tá, pessoal, mas esse ele tem um N muito grande de cães, ó, são 274 animais em vários locais diferentes aí da Europa. Então eles aplicavam o Loquevetimab, e o que que era observado? É um efeito muito rápido, em 8 horas o paciente tem esse efeito antipruriginoso, é uma medicação bastante segura, e ela é muito eficaz, mas quando a gente escolhe a fase correta, tá? Quando a gente vai aplicar naquele paciente grave, é muito comum não ter o efeito. Então aqui, né, só para vocês lembrarem, a dose é 1 miligrama por quilo, a gente pode fazer combinações aí do Cytopoint. Eu tenho mais uma perguntinha, vou ler. É da Juliana. Ela fala que quando ela fez a primeira vez, ela não recorda se estava em crise. Essa é uma pergunta importante. Então, quando eu resolvi fazer novamente, segui a orientação de uma colega dermato da minha cidade, de fazer com ela fora da crise, e não vi resultado. Então, como antipruriginoso, na sua cadela não funcionou, né? Ela responde muito bem a prednisolona. É isso, né, porque quase todo mundo responde, só que é um fármaco que você não pode manter a longo prazo. Já ficou com a clacetinib há alguns meses e hoje está na ciclosporina diariamente. Muito difícil ficar bem quando fica um dia sem ciclavance. Banho 2 vezes por semana, quando ela passa para uma vez já piora. Shampoo de esfingosina, repositor de barreira, hidratante. Faz dieta hipoalergênica, responde pouco, mas mantenho. O que mais pode ajudar a diminuir a medicação? Qual o pior dos cenários e efeito colateral com anos de ciclosporina e resgate com corticoide? Boa pergunta. Bom, ciclosporina e corticoide, você tem o efeito imunossupressor, né, então você pode ter infecção de trato urinário, ela fica predisposta a diversas infecções aí, e eu acho que aqui, Juliana, a melhor opção, pelo que você está me colocando em termos de resultado, seria tentar manter com o clacitinib,
tá? Porque a ciclosporina é um fármaco interessante se você conseguir fazer dia sim, dia não, só ela, né? Agora, o oclacitinib, ele acaba sendo mais seguro, o Apoquel, tá? Eu acho que aí depois se você quiser mandar umas fotos, eu vou deixar meu e-mail aqui no final, a gente conversa melhor. Mas é isso, você tentar essa terapia multimodal, aumentar a frequência de banho, usar aí, lançar mão dos shampoos, agora a gente tem os cremes também, né? Eu vou falar aqui alguns nomes comerciais sem fazer propaganda, tá? Mas são muito bons. A linha Duxo, hã, a linha da Vetinil também tem ajudado bastante. Então, você tentar fazer essa reposição de barreira nos períodos em que ela não é medicada, né. Mas é difícil achar esse controle mesmo, tá? É bem complicado. Ela pergunta: "Posso associar o clacetinib com o ciclavance para ir tirando?" O objetivo é isso mesmo, tá? Você associar, mas tirar, o ciclavance e aí manter só o clacetinib. Pode sim. Lembrando que também é uma imunossupressão, tá, Ju? Tomar esse cuidado, pelo menos aí no primeiro mês, né? Mas a ideia é essa mesmo, associar. Bom, como é que a gente faz os retornos e os exames complementares? Então, esse paciente ele tem que ser examinado de forma contínua, a gente precisa acompanhar, né? Pelo menos com otoscopia, citológico, às vezes raspado, porque é um quadro que vai mudando muito, a gente precisa reavaliar. E como eu falei para vocês, eu sou do time que faz exame aí a cada 4, 6 meses, tá? Por quê? Eu preciso ver como aquele paciente responde. Juliana, no seu caso, imprescindível, tá? Você ir fazendo os controles com os exames que eu imagino que você já faça, né? Mas é importantíssimo, tá? Otite, né? Otite é algo que a gente vê muito nos pacientes, e aí eu já digo para vocês que, por exemplo, meus pacientes que tomam o clacetinib, eles não têm um controle tão bom da disbiose ótica, tá? São coisas que a gente observa com alguns produtos aí, né. Então essa otite recidivante, citológico, tem que ser refeito, tá. A gente tem que ir acompanhando. Bom, aí a gente tem um processo que eu imagino que a Ju já tenha passado por isso, né, assim, que é alinhar a expectativa com o tutor. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né. Então que ferramentas que a gente tem para fazer isso? O que a gente está fazendo aqui hoje, discutir, trocar ideias, né. Comunicação, escuta ativa, porque às vezes é um tutor que chega muito cansado de tudo que ele já fez, de tudo que ele já passou. Explicar, quanto mais a gente explica, e assim, podem ter certeza que a gente dá aulas para o tutor também, né, é uma relação de confiança, né, então é um ponto importante. Tem mais uma perguntinha aqui. Quando foi dado antibiótico, paramos e fazemos citologia logo em seguida para controle? É da Cris, né? Isso, você faz logo em seguida para avaliar o controle, tá? Às vezes a gente faz até durante o período que ele está tomando antibiótico. E pessoal, assim, a gente entender um pouquinho, né, porque não é fácil, você dá uma medicação que demora 3, 4 semanas para agir, você ficar buscando essa associação, é muito cansativo para eles, né. Então eu acho que essa relação de empatia é o principal, a gente entender um pouquinho que ele está chateado, que ele está, eh, frustrado, né, de não conseguir também melhorar aquele paciente, tá, assim como a gente, né, também, mesma coisa, tá. E aí que eu falo para vocês do especialista, né, por quê? O especialista, ele não tem nada diferente, ele tem mais tempo. O clínico tem uma vida, uma agenda muito mais corrida, né. Como a gente marca os casos com mais tempo, às vezes o que faz a diferença é essa conversa, esse tempo de, comunicação, tá. Precisa ser um consenso, não adianta eu prescrever um banho a cada 3 dias e o tutor não consegue dar banho, né. A gente precisa entender qual que é o problema dele para a gente fazer parte da solução. Eh, Semana passada eu atendi um gatinho e ela a tutora falou assim para mim:
Nossa, doutora, eu levei uma bronca no veterinário e a gente brinca, né, com os alunos. Ninguém vai no veterinário para tomar bronca, né? Não adianta a gente fazer isso, né? A gente precisa tentar ajudar aquela pessoa, tentar entender todo o envolvimento, todos os problemas que ela tem e alinhar as expectativas, né? Essa é a expectativa do tutor, né? E essa é o que acontece. A gente vai indo por um caminho, daí a gente troca, muda a medicação, muda o shampoo, muda, tá? É assim com todo mundo, não é porque a gente faz dermato que é diferente com a gente. É isso que eu queria deixar claro para vocês. É longo, é complicado, é demorado, né? E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção também para uma coisa, porque a gente tem outras doenças que coçam, certo? Então, um diagnóstico diferencial importante, olha só, alguém que está assistindo já deve ter me visto falar desse caso, porque foi bem impactante. Esse foi o cão que eu vi assim com o prurido mais intenso, absurdamente intenso, tá? Ele coçava assim no consultório, no hospital. Vocês viram que era um quadro bem descamativo, né? Vou mostrar de novo aqui só para chamar a atenção de vocês. Ó. Olhem na mesa como essa descamação ela é importante, tá vendo? Isso é uma coisa que a gente não vê tanto, né, na dermatite atópica. Vê, mas, não com uma frequência tão grande. Quando a gente raspou, e óbvio que a gente estava pensando em escabiose, não em demodésica, pelo grau de prurido, encontramos Demodex, o que já é esquisito, né. E esse era um paciente com dermatite atópica há muito tempo, tá, pessoal. E aí, quando a gente raspou, vimos aqui vários Demodex canis, e depois ele voltou assim, ó, pra gente, tá. Então eram lesões, de úlcera, gomosas, né, aquele nódulo que ulcera na superfície, a gente vê bastante liquenificação, eritema e aquela escama que chamava atenção. Nesse dia a gente fez biópsia, e aí o que que a gente encontrou no exame histopatológico? Linfoma epiteliotrópico. Tá? Que é um quadro, ó, extremamente pruriginoso. Isso aqui foi uma evolução de 15 dias, daquele filme para esse momento, tá? Se passaram 15 dias, foi muito rápido. Então, esse é um trabalho que demonstra que, assim, dentro dos quadros pruriginosos, o linfoma epiteliotrópico é um dos que reduz bastante a qualidade de vida, inclusive, às vezes, pelo tratamento, porque ele responde mal, às quimioterapias, né? Então, a gente tem pacientes aqui, que não têm dermatite atópica, mas têm linfoma, tá? Então, a importância da gente voltar, né, no diagnóstico, refazer os exames, indicar exames novos, tá bom? A gente toma milhares de decisões durante o atendimento de uma alergia. E esses quadros, eles são extremamente comuns na nossa rotina, né, muito frequentes, tá? Então, pessoal, a gente tem que avaliar o quanto o tutor ele quer participar daquela decisão, o quanto ele quer decidir, ou aquele que devolve a pergunta para a gente, né? Muitos falam assim: "Ah, se fosse seu cachorro, o que que você faria?". Esse ele já não está querendo participar, ele quer uma solução. Então, a gente precisa entender um pouquinho esse perfil, como esse tutor quer ser tratado, né? E aqui dentro desse perfil a gente tem outros vieses, por exemplo, perfil socioeconômico, então na escola a gente vê muito isso, às vezes é uma pessoa que tem extrema boa vontade, mas ela não tem condição, né, de tratar aquele paciente com, sei lá, Locavetimab, por exemplo, né. Então a gente tem que ver a história desse tutor, os valores, a relação com esse cão, né, se é aquele membro da família, aquele que é considerado como filho, tá. E assim, munir esse tutor do máximo de informações possível. Como? Como vocês quiserem, tá? A gente pode fazer isso via WhatsApp, com panfleto, com e-mail, com QR Code na clínica. O Ronaldo faz isso muito bem, não sei se ele já mostrou para vocês, mas eles têm vários
QR Code sobre dermatite atópica, sobre várias doenças, né, na clínica. Então esse tutor ele precisa ser munido com informações. Esse é só um exemplo, tá, de um paciente que a gente indicou imunoterapia. Então a gente precisa explicar, mandar material para ele ler, e claro que isso é variável, né, a gente precisa, entender um pouquinho como que é a vida desse paciente, como é a vida do tutor, enfim. Essa é uma tutora que ela trabalha na área de saúde, ela era fisioterapeuta, se eu não me engano, e aí ela já entrou pedindo trabalho, tá, ela queria evidência, já entrou falando desse jeito mesmo, sobre imunoterapia, então já mandei esse trabalho aqui, que é o estudo retrospectivo, ó, eles têm acho que são 664 casos, tá. Então ela me solicitou isso, e aí a gente mandou esse trabalho, ela leu, e vejam só, depois que ela leu, ó, ela mandou um monte de pergunta, tá. Então ela tem condição de pagar, ela está disposta a levar em conta o que tem publicado, e é super dedicada e além disso faz home office, que isso faz diferença também, né, será que a pessoa consegue levar, X vezes por semana? Isso também tem que ser levado em consideração, tá. E essa é a listinha de perguntas que ela me mandou depois de ler o paper. Sim, eu falei: "Nossa, podia ser minha aluna, ó", tá. Então ela pergunta várias coisas super pertinentes, pergunta inclusive sobre os testes para alimento, porque ela leu lá que alguns fazem para escolher o alimento, né, então entendeu, ó, que a imunoterapia seria direcionada para alérgilo ambiental, enfim, foi fazendo diversas perguntas aqui, ó. Viu que o estudo não era conclusivo para pulga, malacese, enfim, tinha várias informações, né. Então o que que essa tutora quer? Ela quer saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, claro que a gente não tem como prever, né, aquele caminho ele pode ser tortuoso. Ela quer entender a doença, ela quer saber quais são as opções, e ela me falava uma coisa que eu acredito que muitos de vocês ouçam também na rotina: "Ah, eu quero medicar menos, eu quero dar menos medicação", tá. Então ela veio com essa demanda para mim, e evitar efeito colateral. Por isso que eu entendi que era um paciente que caberia aí tentar ao menos, a imunoterapia. E ela falava muito da qualidade de vida, do bem-estar, tá. Então, isso é uma análise, né, daquele tutor em específico, tá. Esse é o cãozinho dela, então a gente vê que ele tinha, ó, eritema periocular, otite bilateral, aquela lambedura de pata, alteração perianal, ó, a gente vê eritema aqui na região abdominal, tá. Esse foi o dia que ele fez o prick test, né, que a gente faz lá na clínica, então foi associado o sorológico mais o prick. Ela também entendeu que era uma forma de melhorar a sensibilidade e especificidade, fazer os 2, né. Lá a gente usa o Fear Free, depois quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse método, é um método de a gente tem algumas coisas no ambiente, também petiscos, brinquedos para eles ficarem mais à vontade, né, então no dia do teste, a gente fez dessa forma. E aqui esse paciente, ó, com muito menos lesão, muito melhor, ele está no 6º mês de imunoterapia, tá. A gente associou clacitinib no começo, então para a pergunta da Juliana, eu posso associar coisas? Com certeza, é necessário fazer isso em algumas situações. Porque, ó, vejam que aqui ele está numa fase mais inflamatória, né, tá. Então, às vezes, precisa de outras medicações. E aí ela me fez uma pergunta que, assim, muitas vezes a gente fala: "Ah, é super seguro, né". Ela fala assim: "Existe algum risco? Eu tenho como minimizar esse risco?". E aí só para mostrar para vocês, aqui é um outro paciente que é da Mari, ó, ele teve reação ao teste. Entenderam? Ao antígeno do teste. Então, assim, 100% seguro, não existe nada, né. Então como que a gente pode minimizar essa reação, por exemplo? Observando esse paciente, deixando ele lá na clínica, certo?
A Cris perguntou: só o teste alérgico sorológico adianta? Então, Cris, a gente tem menos sensibilidade, porque ele é mais ligado ao IgE. Então, se você puder associar o sorológico com o prick, você aumenta muito sensibilidade e especificidade, tá? Sua chance de acertar na imunoterapia, ela aumenta. Ah, mas se o tutor só tiver dinheiro para fazer um, qual que vocês dão preferência, né? Que acho que talvez seja a sua pergunta. Sempre o que vai para a pele é o foco melhor, tá? Mas se ele puder fazer o sorológico e o prick, é melhor. E aqui ele depois, né, do susto aí, ó, já recuperado, tá? Mas pode fazer angioedema, podem fazer reações alérgicas urticariformes, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Essa é uma cadelinha que eu acabo mostrando também, porque às vezes, pessoal, principalmente na lambedura de pata, a gente pode ter componentes de distúrbio obsessivo compulsivo. E aí tem estudos que demonstram que o uso, a associação da gabapentina pode ajudar, tá? Então essa cadela, ela ficou boa com ciclosporina e GABA para manutenção. E essa era uma das que eu conseguia fazer a cada 3, né? Então, às vezes, isso tem que ser avaliado também. E a gente fez uma live sobre relação tutor-cliente, né? E estava até o Vinícius Pérez comigo, porque ele é uma pessoa que tem muita facilidade de comunicação, né? Então ela me escreveu, essa tutora estava assistindo, era uma live voltada para tutor. Eu falei, eu achei interessante quando você falou dos tutores classificados como chatos, né? Porque às vezes a gente fala isso, mas a pessoa, ela está no momento que ela está muito cansada dessa história toda, né? E essa foi uma que eu comecei atendendo na USP, enquanto eu estava de professora lá, e assim, a gente viu que esse acolhimento da tutora, ele foi muito importante, até para ela acreditar e para ela conduzir o tratamento, sabe? Então ela fala que, né, muitas vezes eu posso parecer chata, gerar uma má vontade, mas eu quero ajudar, eu quero o resultado, tá? Então só para a gente ter esse olhar às vezes, né? E essa é uma aula do professor Miller, professor Ralph Miller lá da Alemanha, que eu achei muito legal o que ele disse, ó, ele fala assim: com uma bicicleta, com um carro popular ou com um carro esportivo, você chega no seu destino, né? Então, escolher o exame complementar e a terapia junto com o tutor tem que fazer parte do nosso tratamento, certo? Talvez eu faça um tratamento porque ele é mais barato. Talvez aquele tutor ele tenha dinheiro para fazer sorológico, prick e imunoterapia, tá? Então, isso também faz parte do nosso consenso, do nosso acordo com o tutor. Ó, aqui é o paciente com a fase inflamatória, ó, Juliana, aqui não adianta fazer o clacitilib, tá? Porque aqui a gente tem bastante eritema, então avaliar esses fenótipos também super ajuda, e depois, ó, ele melhora. Esse aqui foi com o clacitilib. Aqui também, ó, quadros crônicos, né? Esse é o paciente que também não dá para fazer o locavetimab de cara, tá? E esse aqui é um ponto interessante, porque, ó, ele chegou para a gente num quadro brando. Vejam, ele tinha prurido peribucal, né, bulldog francês, que a gente já sabe que é uma raça predisposta, lambedura interdigital, e ele era muito jovem. Eu acho que ele tinha, quando eu atendi a primeira vez, menos de 1 ano de idade. Então é um prurido intenso, alesional, respondeu super bem ao clacetilib, tá? Porque não precisava de um corticoterapia, por exemplo, né? Usava direitinho o preventivo contra ectoparasitas e a gente propôs a dieta hipoalergênica. E aí já expliquei para a tutora que talvez não funcionasse, era um casal, eles são clientes nossos até hoje, tá? Fez a dieta comercial hidrolisada por 60 dias e o que aconteceu? Nada, melhorou nada, né. E aí ela falava muito isso da aflição dela de medicar também, ela queria medicar menos, tá. Então a gente fez 3 propostas no momento que ele, podia ir, né, fazer o teste e a imunoterapia,
então sorológico e PRIC, oclacitilib ou loquevetimab. Eles optaram pela questão de não voltar com tanta frequência para a clínica, por fazer o Apoquel, e foi mantido com shampoo hipoalergênico e alimentação caseira, porque ela também não gostava de dar ração. Mas aí, pessoal, é super importante o nutrólogo, porque esse é o paciente que precisa de aporte nutricional muito bom, né, para conseguir manter essa pele aí do dermatopata, que não é simples, tá? Essa é uma cadelinha que também, ó, tá no hospital aqui coçando muito. E essa é a lesão, a gente vê que é um quadro super crônico, então esse é o paciente que não adianta fazer oclacitilib ou loquevetimab, não vai responder, tá? Liquelificação, né? E essa história também é importante eu falar para vocês, porque vocês vão atender eventualmente. Tem casos, pessoal, que com o uso crônico de prednisona fica refratário ao mesmo tipo de corticoide. Então, esse era um desses casos, a gente mudou para o Deflazacort, e na época que eu atendi essa cadela, não tinha as opções que a gente tem hoje, não tinha essas ferramentas, tá? Então, a gente fazia os exames complementares e avaliava essa cadela periodicamente, só que aí, ó, ela tinha infecção de trato urinário recidivante e o quadro hiperglicêmico ali ficava muito borderline, tudo, certo? Ou seja, se continuasse com corticoide, a chance da gente ter um diabético aí é grande, certo? E aí, eu optei por fazer a ciclosporina, na época não tinha ciclavância, era ciclosporina humana, e ela ficou bastante bem. Olha só, essa é ela depois na manutenção, tá? Ela viveu muitos anos ainda depois com o uso da ciclosporina, dia sim, dia não, tá? Só para vocês saberem. Esse é um trabalho que fala sobre o cuidador do cão com dermatite atópica, né, então, assim, quanto essa terapia é complexa, quanto esse quadro crônico cansa o tutor, e que a gente precisa ter essa compreensão de condição psicológica, financeira, né, às vezes o tutor vem extremamente desanimado para a gente, o especialista está acostumado com isso, porque a gente pega o fim da linha, né, do encaminhamento e tudo mais. E outro ponto que eu queria trazer para vocês é avaliação comportamental. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Essa é a Andrea Prati, ela foi aluna do curso de especialização, falando do professor Larson, né, foi do curso dele, e, ela foi minha orientada de mestrado, e a gente ganhou o prêmio Temple Grandin, essa é a professora Temple, não sei se vocês já viram o filme dela, quem não viu, veja, maravilhoso, e ela mexe com bem-estar animal. E nesse dia ela falou uma coisa para mim que eu falei: "Nossa, ela tem razão, né". Ela falou: "Puxa, quase não tem trabalho em cães sobre bem-estar, comparando com, cães alérgicos", enfim, isso é super importante, né. Então a Andrea descreveu as características de temperamento dos pacientes alérgicos, tá. E só para vocês lembrarem que eles são extremamente ansiosos e essa ansiedade ela é proporcional à intensidade do prurido. Então, não vou entrar em detalhes aqui, a gente fez algumas escalas aí que estão validadas, mas ela fazia o QBA, que é um teste qualitativo, uma filmagem, né, durante o período de anamnese que esse animal ficava no hospital, ela usou 26 cães aí com dermatite atópica e 10 do grupo controle. Então a gente percebeu que havia uma ansiedade relacionada à intensidade do prurido, tá? Estou falando isso por causa daquela cadelinha que eu comentei com vocês, que às vezes tem um distúrbio obsessivo compulsivo, uma ansiedade de separação junto aí com as coisas, né, e a gente não pensa muito nisso. Então, pessoal, é assim, é estudar bastante, porque a gente tem muita novidade vindo, caminhar quando for necessário, tentar desenvolver essa comunicação, empatia, sempre oferecer todas as opções terapêuticas, né, mesmo que a gente ache que aquele tutor não tenha condições financeiras, é importante, e tentar, ficar isento do julgamento, o que é difícil, porque a gente traz histórias e muitas coisas, né, com a gente, mas a ideia é essa, tá? Vou deixar aqui meu e-mail, quem quiser lá conhecer a Derme Farpets está super convidado também. E deixa eu ver aqui se tem mais algum
Mais alguma pergunta? Ah, eu acho que é o cachorrinho da Juliana aqui, né? Vocês estão vendo minha tela ou não? É esse aqui, A gente está Juliana? vendo só a apresentação sua. Ah, acho que Mas acho que deixa eu está ver no se eu chat, consigo. né? Ah, isso. Tá, essa mesma. Tá, então, você vê que ela tem inflamação, né, Ju? E aí, com esse quadro super inflamatório, é uma coisa que você tem que pensar, porque ela não vai responder essas medicações para a fase proativa, tá? É por isso. Pessoal, aqui tem meu e-mail, tem o site da clínica para quem tiver curiosidade aí de dar uma olhada. A gente está no Instagram também e vou olhar aqui as perguntas. Acho que a Vivian fez uma pergunta agora. Ah, a Ju está considerando a imunoterapia. Eu acho que é uma boa ideia. Oi, Vivian, tudo bem? Quando o paciente com dermatite atópica está com piodermite, o que você recomenda? Então, as piodermites, elas têm tido uma mudança aí de tratamento, né? A gente tem optado muito mais por terapia tópica do que sistêmica. O cuidado que a gente tem que ter, porque se a gente pensar num paciente com piodermite que não tem a dermatite atópica, provavelmente o que vem à sua mente é clorexidina, né? E aí a clorexidina você vai ter um ressecamento. Como essa pele já perde água com mais facilidade e tudo isso, ou você alternar os shampoos ou fazer uma opção diferente, tá? Posso tratar com antibiótico sistêmico? Em algumas situações é uma opção, mas a gente está vendo cada vez mais que isso tem sido evitado, né? Não é tão recomendado, tá? O clacitilib pode ser nefrotóxico? Então, Wagner, assim, não tem estudo sobre isso, mas eu te confesso que eu faço ureia, e urina dos meus pacientes que tomam de forma crônica, tá? O efeito colateral que eles mais reportam é vômito e também. Ah, é a Ju Moradi. Oi, Ju. E também a parte de anemia, trombocitopenia, mas geralmente quando você faz uso BID, tá? É necessário esperar algum tempo após o uso da cortisona para introduzir o oclacetilib ou o citopoint? Então, Alessandra, eu acho que às vezes, assim, você pode fazer um período para tirar da inflamação e começar em seguida. Você não precisa fazer um intervalo entre as administrações. E alguns pacientes até você pensar em fazer junto. Logicamente, assim, né, considerando idade, comorbidades e toda essa questão, tá? Mas não precisa esperar não. Se for um paciente jovem, que estiver saudável, você pode fazer sim. Até para você não perder. Vou interromper aqui para eu ver vocês. Animal com enzimas hepáticas muito alteradas, trataria a primeira parte hepática para depois ver dermatite atópica ou teria uma opção menos prejudicial em termos hepáticos? Então, Vilma, assim, teoricamente, tudo eu falo teoricamente porque é isso, né? Cada paciente é um paciente. O Loquevetimab e o oclacetilib, eles são seguros em termos de hepatotoxicidade, mas assim, eu acho que se você puder tratar primeiro isso e depois entrar com a medicação é melhor, porque é lógico que você vai ter algum grau de metabolização, né? A Cris perguntou, numa Golden com piodermite, muita resistência, uso de marbo e levo, e ainda tem bactéria. Ai, Cris, olha, eu vou te dizer que tem uns bichos que tá difícil, né? O que a gente tem visto, por incrível que pareça, nem sei se o Carlos vai vir falar de piodermite, eu li o tema que ele vai usar, mas talvez, né, de infecção bacteriana, a gente tem visto doxy, por incrível que pareça, como a melhor opção, né, para esses pacientes. Dica de spray, mousse ou shampoo pensando em barreira cutânea, já que temos tantas opções. Felizmente, né, Verusca, temos bastante opção. Ó, de mousse, a gente tem poucas empresas, tem 2 empresas, né, que fazem o mousse. Eu tenho gostado muito da linha da Vetilil, tá indo super bem, pensando na barreira, até para esses pacientes que fazem desbiose, né, tem o
o Defense ali, que é bem legal, mousses da Duxo, que são ótimos, né? Já tinha fora do país, pena que eles não trouxeram clorexidina, mas enfim. E assim, eu acho que a gente tem linhas muito boas da Avert, da Labais, tem muita coisa boa, né? O que fazer banhos com clorexidina? Você diz para as piodermites? Geralmente, Cris, assim, se o tutor conseguir fazer a cada 3 dias, você intercalar alguma coisa no sentido da barreira cutânea, mousse, creme, nesse meio tempo, porque vai ressecar, né? Outra opção seria hipoclorito de sódio, né? A gente não tem ainda um shampoo, mas a gente tem a opção de manipular ácido hipocloroso, por exemplo. Também às vezes é uma opção. Ou medicar oral, né? Esse é um caso que talvez você tenha que pensar. Atopia somente com otite pode ocorrer? Sim, pode ocorrer. A gente tem uns 30% dos pacientes. Tatiana, eu vejo bastante Golden, Labrador, começando com otopatia, e aí você vai ver depois eles começam, né, lamber pata, ter sinais de generalização dessa dermatite atópica. E eu acho que a abordagem, o que seria ideal e que a gente não tem, né, aí teria que manipular, seria usar um corticoide tópico, com menos absorção sistêmica, então mometasona, hidrocortisona local, né. A gente tem falado muito com as empresas que isso seria bem interessante, tirar o antibiótico e o antifúngico, e a gente ter algum foco só com cortisona, claro, né, com o sal seguro e tudo mais. A Tatiane pergunta aqui: paciente com muito prurido e eritema, muito reativa, recomenda a aplicação de Dex injetável em dose baixa no primeiro momento? Tati, eu tenho muito medo, porque esses pacientes eles são muito predispostos ao hipercortisolismo, e a Dexa é uma cortisona de depósito, ainda mais injetável, né? Mesmo que você faça com dose baixa. Se for usar dexametasona, eu optaria pela oral, tá? Eu não faria uma injetável, por conta da absorção e do acúmulo, né? Você tem um risco maior. A Vivian comenta aqui que os mousses da Duxo são ótimos e comenta também do Corchamp da Gener, se seria uma boa opção. Sim, né, o shampoo com corticoide é uma opção, mas o que eu vejo é que, assim, o corticoide em específico, vou falar da cortisona, tá? Em shampoo, você não tem um efeito tão positivo. Aí talvez, optar pelo spray, né, de hidrocortisona, a gente tem aí o aceponato, que é o produto da Virbac, algo nesse sentido. O shampoo, infelizmente, assim, a gente não tem uma ação tão boa, a gente até gostaria, né, que funcionasse muito bem, mas ele, em termos de eficácia mesmo, ele é até seguro, né, tem estudos já que comprovam, mas eu não acho, assim, que o paciente seja mantido só com Cortchamp, por exemplo, tá? Minha opinião. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma pergunta? Se vocês quiserem, eu passo para o pessoal da FIVERESP aí a palestra, que aí tem as referências, tudo certinho, os trabalhos, tá bom? Posso passar para vocês. Mais alguma dúvida? Não? Acho que no chat não vi mais. Eu só confirmar com você, Ana, se pegar autorização para a gente disponibilizar essa gravação por um período, Claro, com para o pessoal certeza. assistir Pode. depois. Com certeza. E Ah, alguém, então. se tiver alguma dúvida, lembrar alguma coisa, eu gosto bastante aí da troca de experiências, né? Eu acho que isso é legal, porque a gente está em regiões diferentes e tem rotinas diferentes, então isso é muito rico, né? É o que a importância aí da associação, né? Juntar todo Perfeito. mundo. Obrigada, viu, pessoal? Agradeço muito o convite, é sempre um prazer, fico sempre à disposição, ainda mais no simpósio Carlos Eduardo Larson, foi um prazer. Obrigado, Ana. Mais uma Obrigada, vez, muito bom, moço. viu? Prazer, viu? Excelente. Obrigada, Prazer Ana. tudo também. Muito bom. Muito Obrigado, obrigada, Ana. Ana. Eu acho que dermatologia é eu sou amante da dermatologia, mas eu acho que é um desafio à parte, especialmente
para quem ali é um banho e tosa junto com um consultório veterinário. Aí A complica, gente né? muito, porque aí a gente tem os dois lados da moeda para dar conta, né? Mas É. você é sempre muito assertiva e eu acho que é muito importante o que você falou, a troca de experiências, porque aqui você ouve experiências de várias pessoas e de várias terapias, né? Muito obrigada, Ana, Exatamente. mais uma vez. Eu que agradeço vocês, viu, pessoal? E obrigada por terem ficado aí. Só tem uma perguntinha aqui, acho que da Patrícia. Ela falou que teve a sensação de que o hipoclorito ardeu. Difícil, né, a gente saber. Eu não vejo. O que você usou? Shampoo ou hipoclorito mesmo? Desculpa, gente. Imagina. Assim, shampoo. O creme da Vetnil. Eu nunca tive esse relato, Patrícia, mas eu acho que é exatamente o que a Cris acabou de falar, né? É uma coisa que às vezes a gente acende um alerta quando alguém comenta e talvez começar a observar, né? Também não usei em tantos animais assim, tá? Porque é um produto relativamente novo, né? Mas ela está comentando aqui que achou que o paciente se incomodou com o uso do creme. Então, ela mostra o frasco e ele some. Pode ter alguma outra coisa envolvida aí, né? É típico, É né? o seu cachorro. Tá certo. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado. Semana que vem temos a Carmen, próxima, né? beijo, cara. É o Carlos, né? Na próxima? É o Larcinho. Meu irmão. Legal. Seu irmão, exato. Meu irmão. Então tá Obrigado, bom, viu, Balda? gente. Super Obrigado, pessoal. obrigada, viu, pela presença. Muito obrigada. Obrigada da presença de todo mundo.